Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ler do 1 ao 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Premissa básica para todo cristão, ou pelo menos deveria ser, é que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E assim como o bispo JB fala, ela é santa, de capa a capa ela é santa, e é a palavra de Deus. Tudo aquilo que nós precisamos conhecer a respeito de Deus, todo o plano divino de Deus para a minha e para a tua vida estão presentes nas Sagradas Escrituras. O Wayne Grudem ensina que só as Escrituras têm autoridade final para definir aquilo em que devemos crer. O apóstolo Paulo, falando aos Tessalonicenses, a Timóteo, ele vai dizer, segundo Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus. Em grego, essa passagem seria passa grafe telpneustos, tel Deus, pneustos, inspirada, soprada. Disso decorre que homens santos, inspirados por Deus, escreveram as palavras que o Espírito Santo soprou-lhe ao coração e aos seus ouvidos. O artigo 6º da Igreja da Inglaterra afirma: a Sagrada Escritura contém todas as coisas necessárias para a salvação, de modo que tudo que não seja encontrado nela, o que não possa ser provado por esse meio, não deve ser exigido de quem quer que seja, a fim de que se deva ser crido como artigo de fé ou considerado como algo necessário à salvação. Tudo aquilo que nós precisamos saber a respeito da graça, da salvação de Jesus está descrito na Bíblia Sagrada. No mesmo sentido é a confissão de fé de Westminster, ao afirmar que todos os livros da Escritura foram dados por inspiração de Deus para servirem de regra de fé e vida. Daí que as igrejas tradicionais têm aquele bordão: a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E assim deve ser. Digna, portanto, de toda a confiança e autoridade, é por meio da Bíblia que podemos conhecer mais sobre a vontade de Deus, sobre o seu caráter e sobre os seus atributos, que estão manifestados na história, mas também na minha e na sua vida. Certamente todos nós aqui temos muitos testemunhos sobre a palavra de Deus se cumprindo nas nossas vidas, não é verdade? Amém. Eu tenho. O bispo JB recentemente deu uma aula sobre a autoridade das Escrituras. Ele falou sobre a inerrância. Se você tiver curiosidade, eu sugiro que você busque conhecer um pouquinho mais sobre a autoridade da Bíblia. Assista o podcast 530 ou ouça nos canais aí de transmissão do bispo. É uma verdadeira aula de teologia sobre a inspiração das Escrituras e a sua autoridade. Sim, senhoras e senhores, Deus age na história através da sua palavra, conforme a sua vontade, muitas vezes já designada, já escrita, está tudo lá. Em Gênesis 1, no princípio Deus criou os céus e a terra e tudo o que neles há, por meio da sua palavra. É a sua vontade manifesta. A palavra de Deus é a sua vontade manifesta. E disse Deus: haja luz, e houve luz. No capítulo 1 de João, que nós acabamos de ler, que é o chamado prólogo, o apóstolo faz uma clara alusão ao propósito eterno de Deus.
Desde a criação, passando pela queda do homem, a redenção em Cristo, culminando na restauração de todas as coisas, na consumação do século, por meio da vitória de Cristo Jesus sobre a morte e o diabo. Eu vou reler o texto para vocês. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João está fazendo referência àquilo que Moisés escreveu no Gênesis, quando disse: no princípio Deus criou os céus e a terra. Ele estava, portanto, no princípio, antes da criação de tudo, Deus era. Verso 2: ele estava no princípio com Deus. Verso 3: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Para nós compreendermos o que João está querendo dizer aqui no prólogo do seu Evangelho, nós precisamos ter em mente que a revelação de Deus ela é progressiva na história. O que João recebeu de revelação a respeito do Filho de Deus foi superior àquilo que Moisés recebeu quando escreveu o Gênesis. Porque ele fala que o Verbo estava com Deus e ele era Deus e criou todas as coisas. O verso 4, ele diz: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram. João está fazendo um resumo. É a cosmovisão, a visão global da narrativa bíblica se cumprindo na história. Ele cria, ele estava no princípio, criou todas as coisas. Eu sei que eu estou narrando Deus pensando, tá? Vocês vão cair, mas eu vou consertar tudo. A vida estava nele. E no final ele conclui: as trevas não prevaleceram, porque o final da história Jesus venceu. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Assim como nas antigas tragédias gregas, em que cada cena inicial fazia uma exposição do tema a ser tratado na peça, João inicia o seu Evangelho também fazendo uma exposição do tema central ao qual discorreria. O Verbo de Deus, que existia antes de tudo e que criou todas as coisas, a fim de vê-las restauradas, veio ao mundo em forma humana, pagou pelos nossos pecados na cruz, vencendo a morte e o diabo, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Aleluia! 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 E seja participante da sua vitória. Aleluia! Nós cremos e somos participantes da vitória do Cordeiro. Amém? Amém! Sim, você certamente se lembra da história. Deus criou todas as coisas, estabeleceu um mundo habitável, criou um jardim, criou Adão e Eva, os abençoou, os fez fecundo, lhes deu autoridade para governar sobre aquele jardim, e apenas uma coisa disse que eles não poderiam fazer: comer da árvore, do fruto da árvore que está no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles, todavia, escolheram desobedecer, e pela sua transgressão o pecado entrou no mundo. O pecado e a morte entraram no mundo. Mas o Deus que não pode ser pego de surpresa, antes da fundação do mundo já havia providenciado um cordeiro. E João vai dizer lá, ainda no capítulo 1, no verso 29, no dia seguinte, viu João, e esse aqui é o Batista, ele está se referindo a João Batista. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Glória a Deus! Como não poderia deixar de ser, Cristo é o tema central do Evangelho de João. Só que a sua abordagem é um tanto quanto diferente da abordagem que está presente nos demais evangelhos, que são chamados sinóticos. Sinóticos porque são semelhantes. Enquanto que nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, a preocupação dos autores foi demonstrar que Jesus era o Messias, por meio do relato fático dos acontecimentos que sucederam naqueles dias. Em João, vemos a sua maior preocupação com a teologia da divindade de Jesus. Em João, Jesus é Deus, o Deus Filho. O próprio autor declara isso quase ao final do Evangelho, ao afirmar, no capítulo 20, 30 e 31, diz a Escritura: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro.
Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A preocupação com a demonstração da divindade de Jesus não se encontra expressa apenas no prólogo do Evangelho de João, quando ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A divindade de Jesus é afirmada por todo o texto em diversas passagens que derivam todas da clara identificação de Jesus com o nome ao qual Deus se apresentou a Moisés. Êxodo capítulo 3, verso 14 diz: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Semelhantemente, Jesus declarou de si mesmo: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58. Em João 6,35, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Em João 8,12, Jesus é a luz do mundo. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Em João 10,7, Jesus é a porta das ovelhas. Ele disse: eu sou a porta das ovelhas. Em João 10,11, ele é o bom pastor. Ele disse: eu sou o bom pastor. Em João 11,25, ele é a ressurreição e a vida. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. João 10,14, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por fim, em João 15,1, ele é a videira verdadeira. E ele disse: eu sou a videira verdadeira. Em João, Jesus é Deus. Mas voltando ao texto de João, capítulo 1, de pronto nos chama a atenção o verso 1, onde ele diz: no princípio era o Verbo. Interessante que na versão King James ele não traz a palavra verbo, ele traz a palavra. Ele usa a expressão palavra. Na King James diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. A palavra utilizada aqui por João, que foi traduzida para o português como verbo, é logos, é o grego logos, que tem significado amplo e aplicação variada a depender do período e do filósofo ou pensador que ele estava utilizando. Em linhas gerais, o termo grego na filosofia pode ser considerado como um conceito para razão ou lógica, também como um princípio de ordem e beleza universal. O primeiro filósofo a empregar o termo foi Heráclito, para quem o logos seria o princípio eterno que põe ordem ao universo. Amém. Para Aristóteles, o logos, ou razão, seria aquilo que diferencia os seres humanos dos animais, aquilo que nos capacita a discernir o que é bom ou mal, certo ou errado, justo ou injusto. Os filósofos estoicos também se apropriaram do termo logos, utilizando-o como base para uma vida moral e racional, o princípio gerador do universo, a lei que rege a forma como o universo funciona. Segundo George Eldon, Filo, um judeu alexandrino que viveu entre 20 a.C. e 42 d.C., associou a religião judaica com a filosofia grega, aplicando os conceitos filosóficos às escrituras do Antigo Testamento. Filo defendeu então uma perspectiva grega de um Deus completamente transcendente e separado do mundo, um Deus distante, separado da sua criação. E ele então utilizava o conceito de logos como uma forma de prover mediação entre esse Deus distante e a sua criação. Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, procurou interpretar o conceito de logos da filosofia grega, presente em Platão e Aristóteles, à luz do cristianismo.
Para Agostinho, o Logos seria a palavra eterna, divina, com atributos de verdade e sabedoria que está presente no Messias judaico-cristão mais do que em qualquer outra pessoa. Agostinho então estava tentando equalizar o conceito de Logos presente na filosofia cristã com a sabedoria bíblica. O bispo JB, porém, no seu livro Metanoia, nos ensina que a igreja do primeiro século travava uma árdua batalha contra o pensamento gnóstico, a helenização do pensamento judaico-cristão, que nada mais é do que essa influência da filosofia grega sobre a teologia e o estudo das Sagradas Escrituras. O que mais caracteriza essa filosofia gnosticista é o dualismo ontológico e o fatalismo. Para os gnósticos, a criação e o mundo material são maus, adversários de Deus, e para eles há uma separação compartimentada de dois mundos: o temporal e o eterno, o físico e o espiritual, o terreno e o celestial, o sagrado e o secular. E muitos de nós hoje, na igreja, ainda vivemos sob essa ênfase, onde aquilo que nós somos aqui na igreja, nós não somos nos nossos afazeres diários, na nossa vida cotidiana. Nós separamos o que é santo do que é secular. O bispo JB ainda ensina que o gnosticismo é uma droga religiosa que gera engano sobre os crentes, de que somos pecadores lutando para sermos santos, ao invés de sermos santos lutando contra o pecado. A paranoia dessa filosofia, diz o bispo JB, é a dicotomia de dois mundos, onde devemos esperar a morte para começar a viver de verdade. Então, na filosofia grega do gnosticismo, o mundo vai de mal a pior, e é isso mesmo, a gente não pode fazer nada quanto a isso. Só que isso não é cristão. O pensamento bíblico diz que o reino de Deus é chegado. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é de que o reino de Deus é chegado, de que Jesus já venceu. Amém. Aleluia! Amém. Olha o final da história. Olha o final da história. Apocalipse 22, eu vou ler com vocês aqui na minha versão King James. Apocalipse 22. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que translúcido como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa pelo meio da rua principal da cidade. De uma e outra margem do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, de mês em mês, e as folhas da árvore servem para curar as nações. E nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos do Senhor os servirão. Eles contemplarão a sua face, e o seu nome está sobre as frontes dos seus servos. Assim, não haverá noite, nem necessitarão eles de luz dos candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Aleluia! Olha o final da história. Jesus já venceu, e nós somos participantes da sua vitória. É o mesmo que João está dizendo no verso 5, capítulo 1, verso 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Dentro dessa dicotomia do gnosticismo, eles negavam então a divindade de Jesus. Porque se a matéria é má, Deus, que é bom, não pode encarnar. Então eles afirmavam que o Cristo não teria vindo ao mundo, negavam a sua divindade. Então, no seu evangelho e nas suas epístolas, João combate as heresias gnósticas, e quando afirma que Jesus é o Deus Filho que veio em carne, e para isso ele se utiliza exatamente de um termo grego.
muito conhecido na sua época. Ele vai dizer, João 1, 10, 14: e o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém. E ele conclui: e o Verbo, o Logos, o Eterno, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. João está combatendo a heresia gnóstica, mostrando a divindade de Jesus. Na sua epístola, 1 João 1:1, ele diz o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, e com os nossos próprios olhos o contemplamos, e as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida. Segundo a João capítulo 7, verso 7, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. E por que João se utilizava de uma linguagem grega? Porque a cultura grega, na época do primeiro século, ainda dominava o mundo. Alexandre o Grande expandiu os seus impérios. E, muito embora o Império Grego tenha sucumbido militarmente a Roma, a sua influência cultural continuou avançando até os dias de hoje. Quando você faz um curso superior, uma das primeiras cadeiras da faculdade é a introdução à filosofia. É a base do pensamento científico. Por quê? Porque, de fato, os gregos nos ensinaram a questionar as coisas. E ciência se faz através de questionamentos. Então, o pensamento e a cultura grega dominava o mundo do primeiro século, onde João está escrevendo. E ele está combatendo a heresia gnóstica, que diz que Jesus não era o Filho de Deus, porque não poderia vir ao mundo, utilizando termos gregos para que a mensagem avançasse, pudesse ser conhecida. João, portanto, ao se utilizar do conceito de Logos para definir o Deus Filho como ator principal da criação, estava ao mesmo tempo combatendo a heresia gnóstica e respondendo ao questionamento filosófico grego em relação à origem do universo. O Logos que vocês procuram, essa causa primeira do universo que vocês tanto buscam conhecer, ó sábios gregos, é o Cristo, o Filho de Deus. Hebreus 1:1 nos apresenta Deus na pessoa do Filho, criando todas as coisas e sustentando-as pela palavra do seu poder. Diz assim: havendo Deus outrora falado. Ei, Deus fala. Aleluia. Cutuca teu irmão aí, fala assim: Deus fala. Deus fala. Tá falando. Eu falei que eu ia fazer isso. Deus fala, irmãos. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Sim, Deus fala pela sua palavra e fala pelos profetas, amém? Amém. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou nome mais excelente do que eles. Aleluia! Pode glorificar a Deus, aleluia! Além de falar aos gregos, João também estava falando aos judeus. Porque os judeus entendiam o poder criador de Deus através da sua palavra. Você lembra, está escrito no Gênesis: e disse Deus, haja luz,
e houve luz. Por meio dos profetas, por meio da aliança firmada com o seu povo, Deus os conduziu ao longo da história. Então os judeus compreendiam bem a palavra de Deus e a sua sabedoria como fonte criadora de todas as coisas. Muito embora eles não aceitassem a ideia de Jesus como participante da criação, muito menos como filho de Deus. Mas João estava mostrando isso também aos judeus. Na verdade, Deus sempre conduziu a história por meio da sua palavra, desde a criação. Né? Isso não vai mudar, meus irmãos. Deixa eu te dizer, nesse mundo pós-moderno que nós vivemos, em que as pessoas relativizam as coisas, relativizam princípios, relativizam valores morais, as Escrituras continuarão sendo a verdade. O caminho, a verdade, a vida continua oculto em Cristo Jesus, revelado na sua palavra. Então Deus cria o mundo por sua palavra. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Faz nascer um povo exclusivamente seu. Dele faz surgir uma nação com a qual sempre se relacionou por meio de alianças firmadas na sua palavra, pelas leis e pelos profetas. Ezequiel 37. Ezequiel está de frente a um vale de ossos secos. E o Espírito do Senhor fala com ele e diz: filho do homem, porventura esses ossos podem voltar a viver? Ele diz: Senhor, tu sabes. E Deus diz: então profetiza, assim diz o Senhor. E ele profetiza. Daquele vale de ossos secos, Deus levanta um exército. Deus levanta uma nação. Deus fala através da sua palavra, dos profetas. Deus conduz a história, a minha e a sua vida, por meio da sua santa palavra. Assim, da mesma forma que Deus agiu no Antigo Testamento por meio das suas palavras, das suas alianças, das suas promessas, dos seus profetas, hoje na nova aliança permanece, porque é mediante a fé na sua palavra que hoje somos justificados, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Assim como Abraão ouviu a voz de Deus e creu, e isto lhe foi imputado por justiça, também nós somos justificados ao crermos nas Escrituras e no Cristo de Deus. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua imutabilidade. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E nele não há sombra de variação ou mudança, conforme diz Tiago 1,17. Ele continua conduzindo a história até a consumação dos séculos, conforme a sua palavra. Por isso Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mateus 24:35. Se pela palavra Deus rege o universo e por meio dela se relaciona com o seu povo, a observância aos seus preceitos é para nós inegociável. Amém. Por isso é que Jesus insiste tanto em que as pessoas deem ouvidos à sua palavra. Mateus 7, 24 e 27, você conhece a história. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato, como um tolo que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu, e grande foi a sua queda. Em Mateus 4:4, Jesus, respondendo ao diabo, diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede
da boca de Deus. Você não vive só de pão, meu irmão. Eu e você não vivemos só do pão. A palavra é também artigo indispensável, essencial às nossas vidas. A vida abundante que eu e você procuramos está oculta nas Escrituras. É pela palavra que as realidades são transformadas. É pela palavra que Deus opera na história. Por isso, creia hoje que o Verbo vivo, que criou os céus e a terra, que governa o universo pelo poder da sua palavra, tem também todo o poder para transformar a minha e a sua realidade. Nós fomos chamados então para trazer o céu para a terra. Portanto, assim como foi dito a Josué, profetiza, filho do homem, que a palavra de Deus não voltará para ele vazia, cumprirá todo o seu desígnio. Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para o qual a enviei. Aleluia! Será que você pode glorificar o nome de Deus nessa manhã? Toda a palavra que procede da boca do Altíssimo, liberada sobre a minha e sobre a tua vida, não voltam para Ele vazia. Cumpre todo o propósito para o qual foi liberada. Aleluia. Quais são as tuas impossibilidades então? Declara sobre elas as verdades das Escrituras. Foi o que Jesus disse a Marta quando chegou para ver Lázaro, 4 dias depois de morto. João 11, 39 e 40. Estou acabando. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, a irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Creia, irmão, na palavra de Deus, creia no Verbo vivo de Deus, creia nas promessas de Deus para a tua vida e viva a vida abundante que Ele prometeu. E essa abundância não é só abundância de bens, mas é abundância de propósito, é senso de realização, é você não se achar perdido no mundo, é você saber que Deus te criou para um propósito específico, te dotou de dons e talentos para você ser bênção na vida do seu irmão. Já pararam para pensar por que Deus disse a Abraão: ser tu uma bênção? Você não pode ser uma bênção só para você. Você é bênção quando você é bênção na vida do outro. Amém? Amém. Último texto, João 15, do 1 ao 11. Para cumprirmos o nosso propósito, precisamos estar conectados ao Verbo vivo de Deus. Jesus disse, palavras de Jesus, o Verbo vivo: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém, porém, não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Verso 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto,
A vontade de Deus é que eu e você, cheio da revelação, cheio do caráter de Jesus, demos muito fruto. Amém. E agora eu me perdi no texto. Achei. E assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu também tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Verso 11 e o final. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. A abundância de vida que todo ser humano busca, a plenitude da realização, o senso de pertencimento, o propósito de vida, está em conhecermos a Deus e a sua vontade para as nossas vidas. Amém? Deus tem para nós os mais belos sonhos. Assim como Ele só fazia o que o Pai ouvia fazer, nós também precisamos viver de acordo com o que o Pai nos diz, por meio do Verbo vivo de Deus. Aleluia? Glória a Deus. Fique de pé.